chegando, as letras vão diminuindo, então precisa do auxiliar, né, do apoio externo. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 1, eu quero tratar com você. Talvez você tenha falado aí no seu coração, mas eu já ouvi tanto isso, tanto isso. É uma mensagem a respeito de uma pessoa tão conhecida, tão marcante na palavra de Deus. Eu tenho certeza que nós vamos aqui compreender algo sobre isso nessa noite. Diz assim o verso 1, segundo o livro dos Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas este grande guerreiro ficou leproso. Trata-se da história de um homem vencedor, um camarada que tinha sangue nos olhos, um guerreiro, um camarada que não tinha tempo ruim para ele. Ele tinha no seu ímpeto o desejo de vencer tudo aquilo que ele se colocava, tudo aquilo que tinha no seu caminho, acabava sendo uma barreira fácil para que ele vencesse. Então, ele gozava de muito respeito por parte do rei da Síria, que depositava uma confiança enorme sobre a vida dele, porque entendia que sob o comando dele, o exército trabalhava guerreava como se fosse por música, de uma forma toda engajada. E ali, sob a liderança daquele homem, esse exército sírio começou a dominar aquela época, começou a vencer diversas batalhas. E ele era um homem vencedor, destemido, habilidoso, cheio de estratégias. Era um estrategista. Era um camarada que tinha, como se dizia antigamente, sabia bem o caminho das pedras, sabia como abordar o inimigo, tinha diversas estratégias para isso. E isso trouxe grandes vitórias. E quando um povo era, quando tinha um exército guerreiro bem sucedido, o povo também prosperava. Então aquele povo havia se tornado uma grande potência financeira. As riquezas, os despojos que eles tomavam sobre aquelas pessoas que eles venciam nas guerras. Então isso ia trazendo muitos recursos para eles. Mas um problema inesperado acontece na vida dele. Aquele homem tão vitorioso, tão habilidoso, tão cheio de sucesso, a Bíblia diz que ele ficou leproso. Isso para ele, no momento em que eles viviam, na época, era uma sentença de morte. Então esse homem, tão cheio de habilidades e de influências e de vitórias, ele se vê diante de uma barreira que ele não pode transpor. Qual de nós já não passou por uma situação como essa, em que você chega diante de um problema e aquela barreira se levanta de uma forma que você não sabe como reagir? Talvez esse momento crucial da vida deste homem fez ele refletir muitas coisas. Eu gostaria muito que você entendesse que alguns problemas dos quais acontecem na sua vida e que Deus permite. Aliás, eu quero dizer uma coisa para você, muito importante, guarde isso se você puder no seu coração. Existem duas coisas que regem a nossa vida. Uma delas é a vontade de Deus e a outra, a permissão de Deus. Isso é muito importante que você entenda. Às vezes é difícil colocar as nossas ideias em ordem quando coisas inesperadas acontecem. Parece que as portas se fecham, as soluções vão diminuindo. Tudo aquilo que você pensa não se encaixa, não se resolve. Não tem algo, não tem um caminho plausível, não tem um caminho que você possa seguir, que aquilo vai dar resultado. Esse homem estava numa situação, num problema terrível. E toda a sua fama, toda a sua influência, tudo aquilo que ele havia conquistado,
neste momento não podia fazer nada por ele. Esse homem se depara com essa dificuldade e lá na casa dele, numa dessas investidas da Síria, eles costumavam trazer alguns escravos para servir aos principais. E a Bíblia diz que uma menina foi tirada lá da terra de Israel e levada para a casa deste homem. Sabe, irmãos, essa história, ela me mostra que Deus, ele vai movendo as coisas para que o seu propósito seja realizado. Às vezes você parece, puxa vida, cara, mas dá tudo errado para mim. Saiba que as situações que acontecem inesperadamente na sua vida, das quais Deus tem um propósito. A gente às vezes não consegue compreender. Às vezes a gente se sente abandonado. Às vezes parece que todas as portas que a gente bate, elas não se abrem para nós. Então aquela menina, a Bíblia trata ela como menina. Ela estava lá na casa dele, servindo a sua esposa, então ela fala para a sua patroa, ela diz assim, olha, quem dera o meu Senhor conhecesse um profeta que há em Israel. Eu digo para você uma coisa, sem medo de estar errado. Deus colocou um profeta aí na vida de vocês. Pastor Robson tem sido profeta na sua vida. Às vezes aquilo que ele fala parece que não tem sentido para você. Mas escute o que eu estou te dizendo. Deus vai estabelecer os seus propósitos, queira você ou não. Algumas palavras que ouvimos, às vezes são meio indigestas. Às vezes parece que é com todo mundo, menos comigo. Mas se o seu coração estiver aberto, se você estiver disponível a todas as vezes que Deus proferir uma palavra para você, você vai ser vitorioso. Eu acho que Naamã estava lá escondidinho, sabe, escutando com um copo assim na parede. Quem já fez isso? Escutou com o copo na parede? E ele ouviu aquela menina falando com a sua esposa, ei, preste atenção. Para um cara tão poderoso, um general de guerra, vitorioso, ouvir a voz de uma menina, é porque a vaca já tinha ido para o brejo. Sim ou não? Eu consigo ver aqui que os seus recursos se esgotaram. As suas estratégias já não faziam mais sentido. Aquilo, tudo que ele podia pensar, então, acende-se uma luz no coração dele. E ele fala assim, o que eu tenho a perder? Eu quero contar para você um pouco da minha história. E a gente vai linkar um pouco com isso aqui. Eu venho de uma família bem simples. Os meus pais não tinham instrução. Pouco puderam estudar, conheciam muito pouco, assim, ler e escrever algumas coisas. Dinheiro eles conheciam, né? Isso todo mundo conhece. E meu pai trabalhava como soldador, mas era muito doente. Então ele ficava trabalhando uma semana e ficava um mês sem trabalhar. Trabalhava uma semana, mais um mês sem trabalhar. A minha mãe trabalhou de doméstica, trabalhou na floricultura, no restaurante, em tudo que você possa imaginar. E eu cresci dentro desse ambiente, vendo muita dificuldade na minha casa. Então, quando eu me deparei com algumas possibilidades, eu pensei assim, eu preciso fazer algo, a minha família precisa de mim. Aos 13 anos de idade, ouvi alguns amigos comentando que havia sido aberta a inscrição para vários cursos, diversas profissões, de grátis. Eu falei, é agora. Irmãos, meu olho encheu de sangue, que nem o olho de Naamã. Falei, agora eu vou para cima, é a minha chance. Eu não quero, né, não que isso me desonra a vida que os meus pais levaram, uma vida justa,
uma vida de muito trabalho. Aliás, a geração dos nossos pais, dos meus pais, aliás, sou muito mais velho que vocês, mas eles trabalharam muito, estudaram pouco, deram muito duro, ganhavam pouco, e se empenharam muito em dar sobrevivência aos seus filhos. A minha geração já teve um pouquinho mais de oportunidade. E glória a Deus por isso, a geração de vocês vai arrebentar em nome de Jesus. Porque vocês têm muito mais oportunidades hoje. Então me agarrei, irmãos, com 13 anos, naquele curso. Fui lá assistir aquele filminho, fiquei maravilhado. Falei, é isso que eu quero. A minha vida está traçada. Eu já tinha muito claro na minha cabeça o que eu queria. E eu escolhi o curso de mecânica, fiz o curso de técnica e mecânica. Na época, era um curso de 4 anos. Era profissionalizante mesmo. E nesse período, eu fazia o curso num período, fazia estágio no outro período, e estudava na escola de noite. Acordava às 5 horas da manhã e dormia meia-noite e meia todos os dias. E final de semana, ó, ralando para estudar, porque tinha que passar. Tudo, irmãos, foi com muito esforço, com muita luta, com muito desgaste. Gastei muita sola de sapato, andei muito a pé. Talvez um dia, o Senhor vai dar o teu carro, amém? Vou dar mais uma chance para você que não tem muita fé. Deus vai dar o seu carro, amém? Mas existe um caminho até lá. Eu morava em Pinhais, e o curso que eu fazia era na esquina da Westfalen com a Chile. Alguém conhece? Não? Hoje é Faculdade de Curitiba lá. Eu estudei lá. 4 anos. E muitas vezes eu fui a pé. De bicicleta. De carona. Já peguei rabeira de ônibus. Não faça isso em casa, por favor. Não recomendo para ninguém. Já fui pendurado na porta porque não tinha dinheiro para passagem. Então eu tinha tanto desejo, tanta vontade de vencer na vida, irmãos, que eu me agarrei com tanta força naquilo. E Deus me deu uma unção, uma habilidade tão grande para fazer aquilo, porque eu tenho certeza que eu escolhi o caminho certo para a minha vida, porque até hoje eu sou apaixonado pelo que eu faço. E as coisas começaram a se juntar de uma forma, irmãos. Eu comecei a me apaixonar por tudo aquilo. Sempre gostei muito de matemática, e estava tudo relacionado. E as máquinas, o funcionamento, eu queria saber como é que as coisas funcionavam e tal. Então aquilo tudo era tão maravilhoso. E eu comecei, depois de formado, fui efetivado pela empresa que eu estagiava. E na época que eu estagiava, eu ganhava não é salário mínimo, é 1/3 de salário mínimo. Quando eu comecei o estágio, irmão, já dava até para ir de ônibus. Glória a Deus por isso. Às vezes tinha que escolher eu ir de ônibus ou comer, né? Às vezes eu comia, às vezes eu ia de ônibus. E quando eu fui efetivado, eu passei a ganhar 2. Não 2 salários. 2/3. Mas peraí, é uma grande evolução, irmãos. Dobrou meu salário. Glória a Deus por isso. Trabalhei 3 meses de experiência, fui contratado efetivamente e passei a ganhar brutais 3 salários mínimos. Aquilo começou a fazer uma diferença tão grande na vida da minha família. Comecei a ajudar a pagar conta, comprar comida, eu era o cara. E as oportunidades que eu tinha dentro da empresa, irmãos, tudo que vinha para mim, para minha mão, para que eu fizesse, eu pegava. Enquanto a galera da minha idade ia lá e escolhia os trabalhos mais simples, mais tranquilos, eu ia lá, irmãos, e pegava o pior de todos. Sabe aquele serviço chato que ninguém quer? Eu pegava esses. Fui me especializando, fui adquirindo experiência, e dentro de um tempo, irmãos, eu já tinha ganhado alguns aumentos, e eu já tinha me tornado indispensável para aquela empresa. Por causa do trabalho que eu aprendi a fazer, enquanto outros estavam levando vantagem, pegando os trabalhos mais simples. O que eu quero ensinar para você, é que se você quiser chegar aonde poucos chegam, você tem que fazer o que poucos fazem. Você tem que
se esforçar, irmãos. Enquanto eu ia lá naquela fila, e eu pegava aquele trabalho, eu falei assim, eu consigo. Só para você ter uma ideia, irmãos, eu trabalhei tão perto da precisão de 0, que eu já fabriquei peças com tolerâncias relativas a um fio de cabelo, dividido por 10. Era tão preciso que não dava nem para ficar segurando muito tempo na mão, que esquentava e perdia a peça. Ambiente climatizado, todo um procedimento, eu sempre gostei tanto disso. E aquilo ali, irmãos, quem assistiu Os Vingadores, hein? Você lembra o que o Thanos falou? Quando ele estalou o dedo lá? Quem lembra? Eu sou inevitável, não é isso? Eu tinha me tornado inevitável na empresa. Estava feliz, ganhando bem. Tinha comprado uma motinha. Só que eu não percebi, irmãos, uma coisa. Que quando eu comecei a fazer sucesso, comecei a ficar arrogante. Comecei a menosprezar as pessoas. Porque aquilo que as pessoas não conseguiam, eu conseguia. Então eu chegava lá no camarada assim, não está conseguindo, deixa que eu faço. Não, mas eu quero, não, pode deixar que eu faço. Eu consigo. Com o tempo, irmãos, eu comecei a ganhar oportunidades que outras pessoas mais velhas do que eu, de empresa, de idade, de experiência, não tinham conquistado. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a ganhar alguns inimigos. Comecei a ser perseguido. Ninguém gosta de gente arrogante. Eu quero deixar uma palavra para você. Se você entender isso hoje, eu vou embora feliz, vou dormir tranquilo. Tudo que você fizer na sua vida, tenha humildade para fazer. Hoje, irmãos, está faltando a unção de servo. O servo que não serve para servir, não serve. Eu trabalho hoje numa empresa, irmãos, onde meu patrão, que por sinal mora nessa rua, uma baita de uma casa, né? Glória a Deus, quanto mais rico, melhor, né? Ele não sabe nada daquilo que eu faço. Ele pensa que sabe, mas não sabe. Tomara que ele não esteja assistindo. Mas sabe, lá na mesa dele tem um negocinho escrito diretor. Muitas vezes, quando ele pergunta a minha opinião, eu dou a minha opinião a ele. Mas normalmente ele não pergunta, ele manda fazer. E sabe o que eu faço? Sim, senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque é ele que paga a conta. Porque ele é diretor e eu não sou. Hoje em dia está faltando, irmãos, as pessoas se sujeitarem. Eu tenho visto muitas, o meu trabalho hoje é focado muito na área, a empresa que eu trabalho é de produção. Cara, pense num serviço difícil, cansativo, dá um suador danado. Há muita rotatividade lá. Porque o camarada chega lá, sabe o que ele faz? Eu vou ficar aqui só até arrumar o melhor. Quem já pensou isso? Não, levanta a mão, por favor. O Evangelho de Lucas diz assim que aquele que não é fiel no pouco, até o que tem lhe será tirado. Eu já vi tantas pessoas abrindo mão, irmãos, de um futuro promissor, de uma carreira, porque achou o trabalho muito difícil, porque achou muito cansativo, porque não concorda com o chefe, porque não concorda com o líder. Não concorda com o líder? Ore a Deus, peça perdão e concorde depois. É assim, irmãos, como diria Roberto Carlos, depois retratado pelos Titãs, é preciso saber viver. Todas as vezes que você ficar dando murro em ponta de faca, você vai sofrer, jovem.
Não está falando aqui um psicólogo que estudou sobre isso. Está falando aqui uma pessoa que viveu isso. Todas as vezes que eu bati de frente, todas as vezes que eu não me sujeitei, houve uma consequência ruim para mim. Todas as vezes. Deus começou a falar comigo, pastor Robson, e eu comecei a perceber que eu tinha ficado leproso. Talvez a lepra que está te rodeando seja a rebeldia, seja a insubmissão, seja a preguiça. Por sinal, a preguiça é um demônio, né? Nunca fale, estou com preguiça, tá? Aprenda isso. Né? Nunca fale isso. Talvez seja um monte de problemas que estão rodeando você aí. Não deixe isso entrar na sua vida. Você tem força, o pastor profetizou isso sobre a sua vida hoje. Você é forte, tenha coragem, mas também tenha humildade. Quando eu comecei a perceber, irmãos, daquilo que estava me atacando, aquele orgulho, de ter me tornado, irmãos, com 20 anos de idade, eu ganhava 10 salários mínimos. Pode imaginar isso? Eu tinha sido tão recompensado, Naamã foi recompensado. Mas eu estava doente. O orgulho estava me vencendo. E se eu continuasse naquele caminho, ia acontecer comigo o que estava prestes a acontecer com esse homem. A sua fama, o seu dinheiro, os seus recursos, sua habilidade, sua inteligência, o seu salário. Nada disso podia fazer nada por ele. E não poderia fazer por mim também. Comecei a andar solitário. Sabe, irmãos, como é que é aquele negócio? Você senta para almoçar do lado da pessoa, ela levanta e vai sentar em outro lugar. Quando você começa a perceber coisas dessa natureza, não adianta botar a culpa nos outros. Você tem que olhar para si mesmo, irmãos. A maior faculdade do ser humano é o pensamento. Comece a pensar sobre a sua vida. Como é que você tem levado a sua vida? Que tipo de lepra está tentando pegar você? Às vezes a indiferença. Eu tenho visto muitas pessoas reclamarem, meus irmãos, que não tem oportunidade, que não tem emprego, que não consegue. Mas quando ela recebe de Deus uma oportunidade, ela não valoriza, ela não honra aquilo que Deus lhe deu. Eu vou dizer para você, sem medo de estar errado, valorize aquilo que Deus colocar na sua mão. Porque Deus não pode multiplicar 0 vezes 0 é 0. 1 milhão vezes 0 também é 0. Deus só pode multiplicar quando você honrar, quando você promover, quando você lutar. Sabe qual foi a primeira ferramenta que me deram numa fábrica, pastor Robson? Chuta aí. Vassoura, olha, acertou na veia. Eu tinha que varrer toda a fábrica. Aliás, vou contar uma história para você, não deixar o seu coração ficar arrogante. Um dia meu chefe, sabe aquele dia que você acorda esperando que alguém te chame de feio? Você está atravessado, dormiu com o bumbum descoberto? Eu fiz a minha varrida diária daquele jeito. Sentiu a habilidade? O corpo tem que ir junto. E eu falei para o meu chefe, escuta, eu estudei bastante, para não precisar varrer chão. Ele me olhou assim, ele virou o rosto para um lado, os 15 segundos mais longos da minha vida, daí virou para o outro, olhou para mim e falou assim, escuta aqui, ó, dá aqui essa vassoura. Pensei que ele ia dar na minha cabeça, né? Ele pegou, ele foi ali naquele cantinho, onde eu varri daquele jeito, ele tirou aquela coisa que estava no canto,
varreu o canto, colocou de volta. Daí ele foi, tirou outra coisa, varreu por baixo do armário. Que nem você faz lá na sua casa, amém? E pouco amém. Aí, irmãos, eu fui para casa, pensando assim, já estou terminando, pastor. O que eu estou achando que eu sou? Não sei nem varrer. O cara me deu uma aula de varrer chão. Às vezes, irmãos, nós estamos superestimando a nossa capacidade e deixando oportunidades passarem, porque a gente acha que aquilo é bom, é ruim demais para nós. Nós somos bons demais para aquilo. Quem entendeu isso? Diga amém. Procure aproveitar as oportunidades que você teve. Sabe o que aconteceu aqui nessa história? Eu vou fechar aqui para não ficar vago. Naamã se sujeitou àquela situação. E ele chega lá para falar com o rei fala, cara, não é comigo esse negócio é com o profeta. Vai lá no profeta. Ele chega lá com toda a pompa, com um monte de ouro, um monte de prata, um monte de vestes para dar de presente e tal, porque ele achou que o cara ia sair, levantar a mão, ia sair um raio, ia fumaça e tal, e a lepra ia embora. Ele achou, leia o texto lá que você vai entender, é quase isso. Ele fica indignado porque o profeta mandou o auxiliar dele falar com ele. Nem mesmo o profeta o recebeu. E ali, sabe o que Deus estava fazendo, irmãos? Estava quebrando o orgulho do seu coração. Porque ele ainda estava preso a todas as suas conquistas. E ele não queria abrir mão de que tudo aquilo que ele tinha não adiantava nada naquela situação que ele estava vivendo. Então ele vai embora indignado. O cara nem me atendeu. Esse rio sujo, mandou eu mergulhar 7 vezes nesse rio. Lá na minha terra tem rios muito melhores do que todo Israel. Eu estou nervoso, vou embora. Os amigos lá, os servos, aqueles da comitiva que estavam com ele, olha, senhor, não leva mal, mas se o cara tivesse pedido uma coisa difícil, você não ia fazer? Vai lá, rapaz. Às vezes, olhe bem para mim agora, porque isso é importante. Você precisa escutar o que o seu amigo fala para você. Estou sentindo um clima, irmãos. Estou sentindo Deus falar, aleluia. Às vezes o seu amigo, na maior da boa intenção, ele está enxergando de fora uma coisa que você não está vendo, seu mané. E você não faz nada. Comece a ouvir o que aqueles que Deus colocou ao seu lado para te ajudarem estão falando. Comece a ouvir. Sabe o que esse cara fez? Ó, eu vou, hein? Eu vou mergulhar nesse rio sujo aí, mas se não acontecer nada, cara, eu vou lá naquele profeta e ele vai ver o dele. Não está escrito isso lá não, tá? Não vai falar que eu falei isso, senão eu perco minha aposentadoria. Ele vai, irmãos, e a Bíblia diz que a pele dele se tornou como uma de uma criança. Quer dizer, quando Deus faz milagres, irmãos, Ele não dá uma melhoradinha só, não. Ele faz o melhor. Ele abençoa de verdade. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Levante sua mão aí. As melhores oportunidades virão para a sua vida, para que você as aproveite. Aleluia. Irmãos, Deus está presente. O Espírito Santo está falando com você. Talvez você que não levou a sério as oportunidades que ganhou até agora. Sabe o que a gente faz com o computador quando ele está travando? Dá um reset. Reinicia. Fique de pé, eu vou orar por você. Nós vamos dar um reset gospel aqui sobre a sua vida. Um reset espiritual. Deus vai abrir novas oportunidades para você. Vou dar mais uma chance para quem não ouviu, para quem não tem fé. Deus vai dar novas oportunidades para você, aleluia. Glória a Deus. Ah, irmãos, engenheiros, advogados,
Oh, aleluia, eu profetizo sobre a sua vida, os melhores cargos, as melhores posições, mas quando você estiver lá, não esqueça de onde você saiu, não esqueça das suas raízes, não esqueça a fonte a qual você está ligada, que produziu e promoveu isso. Senhor meu Deus, eu sei que o Senhor está aqui, eu sinto a Tua presença, eu sinto o fluir do Teu Espírito sobre a vida desses jovens, eu sinto o Teu fluir, Senhor, sobre a vida daqueles que me assistem, eu sinto, Senhor, a Tua graça sendo derramada, oh, aleluia, de uma forma poderosa sobre este lugar. Deus, todos aqueles que porventura perderam suas oportunidades, talvez por teimosia, talvez por rebeldia, talvez por preguiça, talvez porque não achava isso ou achava aquilo, neste momento, Deus, como servo do Senhor, como aqueles que ministram o Teu Evangelho, as Tuas boas notícias, eu profetizo, Senhor, que as oportunidades vão aparecer, meu Deus. E ainda que não haja capacidade, eu profetizo que o Senhor vai promover, produzir, o Senhor vai ungir. Mas a principal unção, Senhor, que será derramada nessa noite sobre esses jovens, aleluia, é a unção de servo, a unção daquele que faz, a unção daquele que não importa se concorda ou se não concorda, a unção daquele que ouve a voz do Senhor, e o Senhor está bradando no seu ouvido agora: servo! Ei, xalamanachá. Olha aqui para mim, eu quero falar uma coisa importante para você. Há muitos valores que estão se perdendo. O Senhor falou isso no meu coração agora. Eu quero que você, se já faz isso, continue, mas se não faz, pense nisso. Coloque no seu vocabulário, por favor, obrigado, com licença, desculpe. Aqueles que têm um coração de servo, irmãos, sabe como tratar aqueles que estão acima dele. E olha, eu vou dizer para você sem medo de errar. Quando essa unção de servo estiver sobre a tua vida, vão ser muitas e muitas e muitas vitórias. Muitas e muitas vitórias. Você recebe isso para a sua vida? Aplauda Jesus bem forte.